ficar à vontade, pode sentar. Gente, o Vinícius fala bonito demais, gente. Meu Deus do céu, dá vontade de ficar ali sentado ouvindo ele falar. Pastor bonito desse, fala bonito desse jeito. Boa noite, vocês estão bem? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, fala como você está bonito, você emagreceu, irmão, fala para ele. Fala para ele. Duvido que você... Eu quero. O anestesista, depois você vem. Fica ali já comigo. A gente chama de anestesista. Glória a Deus, vocês estão bem, gente? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe. Para quem me conhece, eu também sou o Felipe, o nome não muda, né? Feliz demais em estar aqui, sou casado com a Josi. E sou pai de 3 filhos maravilhosos. Sou pai do Estevão, de 14 anos, pai da Débora, de 12 anos, e pai da Isabel, de 8 anos. As minhas filhas são lindas demais, por esse motivo eu fiz um voto com Deus em relação a elas. Primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar ao Senhor. Se ele ressuscitar dentre os mortos, ele é o homem certo. Quem é pai de menina aí? Levanta a mão assim. Quem entra comigo nesse voto faz um ru. É assim, bem assim mesmo. Um ru grosso, né? Um grave. Glória a Deus. Gente, eu estou feliz demais em estar aqui, eu falo de verdade. Se eu não fosse pastor, eu ia vir congregar aqui facinho demais. Eu amo demais o Vinícius e a Érica, grandes amigos que o Senhor nos deu, que Goiânia nos trouxe. A gente conseguiu ter, né, uma aproximação assim muito rápida e muito abençoadora, né? A gente foi muito abençoado pela vida do Vinícius, somos muito abençoados pela vida dele, especificamente porque o prédio que a gente está, foi o Vinícius que fez todo o trâmite lá, para a gente poder entrar lá. Nós nos encontramos uma vez, eu estava desesperado, nós estávamos reunidos na T9, e tinha 2 banheiros, e aí teve um dia que tinha fila no corredor de mulher querendo usar o banheiro, que ele me deu um desespero. Eu falei, meu irmão, eu preciso sair de lá urgente, eu preciso sair. Aí ele foi lá comigo, marcamos um almoço, e enfim, não só por isso, mas a gente sempre tem realmente essa identificação, e eu estou feliz em estar aqui. De fato, eu nunca saí domingo à noite, né, desde quando eu estou aqui, já vão fazer 4 anos, e eu nunca saí domingo à noite para ir a lugar algum, a não ser lá no Mevan Sede, que aí o meu pastor me chamava, eu tinha que ir para lá, mas nenhum outro lugar eu fui, e eu estou aqui, obviamente, por esse motivo que o Vinícius falou. A gente entende que, eu tenho entendido, que as nossas comunidades locais, especialmente a do Vinícius também, vou dizer para vocês, é muito difícil vocês segurarem a voz do Vinícius só para vocês, amém? Vocês não vão conseguir fazer isso, nem queiram fazer isso. A voz do Vinícius vai reverberar por muitos outros lugares, eu não tenho dúvida disso. E às vezes uma coisa que a gente prega nas nossas comunidades, ela vai para a internet, mais 1 milhão de pessoas escutam aquilo. Então a gente precisa entender que a igreja, ela é um centro de destino. Eu tenho certeza que esse lugar é um centro de destino, amém? As pessoas durante muito tempo viram a igreja como um lugar de resposta para suas necessidades. E a igreja não existe para isso. Ela não é meramente, ela talvez inicialmente, no primeiro encontro e na primeira relação com ela possa até ser um hospital. Mas a igreja é, na sua essência, um centro de destino. Ela é, na sua gênese, ela é um lugar do equibalo, de envio. Então, o que nós, digamos assim, lideramos, é esse ambiente que é, na verdade, um centro de destino. E quando a gente fala e toca nesse assunto, a gente sempre gosta de dizer, se nós estivéssemos aqui agora numa assembleia solene, decidindo questões muito sérias, nacionais ou internacionais, se nós estivéssemos aqui agora tratando questões mundo, em uma assembleia solene, e entre nós, nesse contexto de assembleia solene, tivesse um bebê de 6 meses, então nós estamos aqui reunidos em uma assembleia solene, e dentre nós tem um bebê de 6 meses, se esse bebê de 6 meses sentir fome, o que ele vai fazer? Diga mais alto. Porque é isso que os bebês fazem. Então tem muitas ocasiões que nós estamos em um ambiente de assembleia solene e a gente tem alguns bebês entre nós que estão chorando, porque estão buscando resposta para suas necessidades, quando na verdade deveriam estar sensibilizando-se diante desse encontro, para encontrar nesse encontro um destino profético. Olha para quem está do seu lado e diga, você não é um bebê, você é alguém que tem um destino profético. Então pensando nisso,
pensando nisso, a nossa movimentação e o nosso desenvolvimento dentro de ministério, eu assumi essa responsabilidade da Conferência Nacional da Juventude, e a gente está fazendo uma rota de avivamentos. Nós fomos o ano passado para Contagem, e Contagem teve uma exponencialidade de avivamento lá. Nós temos de Contagem Antônio Cirilo, nós temos Judson de Oliveira, Nívia Soares, nós temos David Killa e tantas outras vozes que reverberaram no mundo, e através daquela cidade de Contagem. Então nós fomos para lá com a ideia de que nós somos a geração de Isaac. Então, muito mais do que furar novos poços, nós vamos desentulhar os poços dos nossos pais, em nome de Jesus. Então, na proposta de nos conectar geracionalmente. E depois, então, esse movimento de Goiânia. E a gente sabe o que aconteceu em Goiânia. Durante a conferência a gente vai honrar alguns nomes, como Benê Gomes. Quem sabe quem é Benê Gomes? Você não sabe quem é, mas você já cantou a música dele muitas vezes. Ao único que é digno de receber. Canta aí. A honra e a glória, a força e o poder. Se eu não me engano, essa música foi escrita em Goiânia, ou por alguém que estava aqui nessa época, em um movimento de comunidade. Ludmila Feber, Alda Célia, tantos nomes abençoados, Asaf Borba, tantas pessoas passaram. Que você conhece Asaf Borba? Glória a Deus, aleluia. Sinal de que você está há muito tempo aí, sinal de que você foi cordeirinho de Cristo. Todas essas pessoas e esses irmãos passaram aqui, e nós temos a oportunidade, como essa geração, de honrar aquilo que eles fizeram, amém, irmãos? Porque se hoje nós conseguimos viver e nos desenvolver em liberdade para viver o cristianismo que a gente vive, é porque pessoas vieram antes de nós. E uma das recomendações era que antes de colocar uma lenha, você tinha que recolher a cinza. Então o que a gente está fazendo no movimento de Conferência Nacional da Juventude é recolher a cinza. É olhar para o passado e dizer obrigado pelo que vocês fizeram pela gente. Então eu queria que vocês assistissem um vídeo. A gente pode assistir? Acho que dá para tirar, né? Deixa fechadinho aqui, que eu acho que ele vai falar bem. O que define o sucesso não são meramente êxitos presentes, resultados palpáveis. O que define sucesso é sucessão. Quem não tem visão do futuro está abreviando a sua relevância ao imediato. Quais são os nossos sonhos, planos e projetos para os próximos 10, 20, 30 anos? O que estamos construindo agora contempla de forma intencional os próximos anos da igreja brasileira? Sucesso é sucessão, sucesso é continuidade. É um Abraão que continua Isaac, Isaac Jacó, Jacó dá trabalho, né, gente? E Jacó, logo no Jacó, moço. Depois vai dizer que é bullying lá na eternidade. Logo no Jacó. Jacó vai virar Israel e a gente vai assistir de novo, amém? Então, gente, como é que vocês estão? Não deu? Não aconteceu? Quê? Ah, entendi. Tá bom. Gente, olha só. Tava legal, né? Tava entrando no clima do vídeo. Mas a gente tem uma imagem, não tem? A imagem dá? Ó, glória a Deus. Gente, o que é essa imagem aqui? Todos os convidados que vão estar lá, Fabiola Melo, Paulo Borges, Juscelio, Luiz Hermínio, Morada, Eli Soares, Ananiel, Salomão do Reg, Isaías Saad, toda essa galera vai estar lá. E o que nós queremos, obviamente, é que todos os custos do evento sejam sanados. Por esse motivo, como a gente tem um interesse profundo que vocês estejam lá, a gente vai ter, entre os momentos em que o evento não estiver acontecendo, a gente vai ter uma sala profética. Então é um lugar, enfim, que você vai se encher de Deus. Vão ter irmãos de várias comunidades, inclusive daqui, os irmãos que se envolvem nesse contexto de profetismo, enfim, movimento de intercessão, todos eles vão estar ali, né, enfim, concentrados e entregando tudo que podem. Nessa concepção aqui, irmãos, o que acontece? Nós criamos um cupom de desconto. Esse cupom de desconto, eu te aconselho
a acessar rápido ele. Por quê? Porque a gente entende que, acho que nos próximos dias, a gente vai ter o sold out. Nós faríamos no Goiânia Arena, mas tem alguém aqui que já está inscrito nesse evento? Obrigado, minha irmã. Oh, você também. Glória a Deus. Tem mais gente aqui, tem mais gente ali. Então, irmãos, como começou agora chegar mais perto, o ano passado, quando aconteceu, a gente teve que aumentar a banda do site. O pessoal tem mania de fazer tudo em cima da hora, mas aqui em Goiânia não é assim. Aqui em Goiânia o pessoal está liberto desse negócio. Não é assim. Eu quero acreditar que não é. Mas o pessoal deixou para em cima da hora. Na hora, se você for acessar o evento diariamente, você vai pagar um valor quase igual a esse, que a gente criou esse cupom de desconto para vocês realmente poderem ir. Então, Emaús 99, tira foto do QR Code e vocês vão fazer inscrição para todos os dias do evento a R$ 99. Não é uma benção, gente? Fala a verdade. Para todos os dias é uma benção e uma glória, tudo junto. Muito bom. Então, é realmente para você estar no evento. Se você não vai rolar? Então, vamos assistir. Parou no Jacó. O que define o sucesso não são meramente êxitos presentes, resultados palpáveis. O que define sucesso é sucessão. Quem não tem visão do futuro está abreviando a sua relevância ao imediato. Quais são os nossos sonhos, planos e projetos para os próximos 10, 20, 30 anos? O que estamos construindo agora? Contempla de forma intencional os próximos anos da igreja brasileira. Sucesso é sucessão. Sucesso é continuidade. É um Abraão que continua em Isaac, Isaac em Jacó, Jacó em Davi, Davi em Jesus, até que essa mensagem nos alcance. Essa é a dinâmica em que a igreja brasileira caminha. A chama não pode apagar. A chama não pode apagar. Ei, a chama não pode apagar. Vamos enviar os nossos jovens ao futuro. Vamos treiná-los. Vamos fomentar a comunhão entre a juventude brasileira para que o legado dos nossos pais seja mantido. Para que o legado dos nossos pais seja transmitido aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Vamos plantar sementes agora, olhando para os próximos apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas. Não é sobre reunir milhares de jovens, é sobre o futuro da igreja, sobre o legado da igreja, sobre manter a chama acesa para as próximas gerações. O futuro é o nosso campo missionário. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O legado da igreja é o envio. A fé da igreja se evidencia em enviar testemunhas a toda a terra. O futuro é para onde inevitavelmente iremos, mas como iremos? Com quem iremos? Em quem iremos? Cremos que o Espírito Santo será derramado e que haverá uma visitação do Eterno nesse tempo que se chama hoje. Ele nos encherá, validará a nossa movimentação. Os nossos jovens terão visões e os nossos filhos e filhas profetizarão. De 14 a 16 de novembro, CNJ 2024, em Goiânia, na Family Church. Faça sua inscrição pelo site. Vagas limitadas. Glória a Deus, gente. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vamos lá, gente, vamos lá. Quem não levantou a mão, larga de preguiça. Vamos lá, vai ser bênção. Obrigado, pastor Vinícius. Obrigado aos irmãos aí da mídia. Enfim, a gente vai ficar muito feliz em ver você lá. E mais uma vez eu afirmo que esse cupom é realmente um presente para vocês. Então tenha isso como um presente, uma forma de possibilitar a sua ida lá. Se você não tem dinheiro, olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, paga para mim que eu vou. Fala para ele. Passa o cartão em 2, irmão. Glória a Deus. Ele está me instigando ali, ó. Não, pá. Não. Não faz essa não. Ele está ali me instigando ali. Gente, eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu vivi é aqui mesmo, né? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu vivi, de certa forma, uma dificuldade. Eu preguei por aí muitos anos, né? Fiquei pregando e dividindo o evangelho em vários lugares.
e nunca tinha tido esse movimento de comunidade local, de ser o pastor da igreja. Eu brinco com o pastor Luiz que os boletos não vinham no meu nome, vinham no nome do Luiz Hermínio. Agora eles vêm no meu nome. E nesse contexto, nessa movimentação, para mim foi uma coisa muito difícil, porque parece que tudo que Deus me dava não fazia sentido para nenhum outro lugar. Então o que Deus estava me dando era para comunicar com os meus irmãos aqui do Mevan, que se identificaram com a gente, que estão caminhando com a gente, vivendo fé com a gente. Então, isso de certa forma gerou uma certa dificuldade para mim, dividir coisas. Então às vezes eu ia pregar em alguns lugares, em algumas agendas que eu já tinha, estando pastor aqui em Goiânia, e eu ficava em crise, eu dizia, meu Deus, o que eu vou falar lá, porque parece que o que eu tenho não faz sentido para nenhum outro lugar, senão para o lugar em que eu participo. De um tempo para cá, graças a Deus, isso foi sendo resolvido em mim. Então, diferente agora, diferente porque antes eu achava que o que eu tinha não servia para outro lugar, eu não consigo falar nada que eu já não tenha falado na minha comunidade. Então lá é o lugar onde eu divido as coisas, uma vez ou duas. Essa mensagem a gente teve uma experiência de alguns domingos atrás, e foi muito poderoso o que a gente viveu e o que a gente conseguiu perceber no texto, e em falas de irmãos que também falam sobre esse texto. A gente foi somando isso e escrevendo algo que possa de alguma forma levar você a uma reflexão no texto. Queria ler com você o texto de Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pela sua presença aqui, Senhor. Nós louvamos o seu santo nome, Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria o quê? Que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Próximo, vamos ler até o 30. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era o quê? Grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor traga sobre nós sensibilidade, que absolutamente nada nos distraia, que nada, absolutamente nada nos roube a sua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. Pai, orienta as nossas vidas, que o seu evangelho produza em nós aquilo que ele precisa produzir, quer seja ensino, quer seja exortação, correção, enfim, Deus, nós estamos abertos para ouvir a sua voz em nome de Jesus. Bem, irmãos, todos nós aqui, todos os que estão aqui presentes, eu acredito que acreditam nesse caráter de Deus, no Deus Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso, amém? Não simplesmente o Todo-Poderoso, mas Ele é, além de ser o Todo-Poderoso, nós cremos que Ele é o único Deus. Não há Deus além do Deus que nós adoramos. Numa teologia politeísta, Deus não precisa ter ou ser Todo-Poderoso, porque todo poder não reside em uma divindade apenas, mas reside no conjunto de forças de muitos deuses. No entanto, nós somos monoteístas, nós acreditamos que esse Deus, além de ser o Todo-Poderoso, Ele é também o único, amém, irmãos? Mas nós acreditamos em um único Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele é a causa da existência de todas as coisas. Todas as coisas existem por Ele, e sem Ele, absolutamente nada do que foi feito se fez. Por definição lógica, inerente ao conceito, Ele é o que concentra em si todo o poder está nele. Ele é o provocador das existências, nada existiria sem Ele.
sem a voz dele, sem o olhar dele, sem o sopro dele. Esse Deus pode tudo. Esse Deus pode, mas ele não pode tudo. Embora nós olhamos para Deus e o enxergamos como o único e o todo-poderoso, embora ele seja o causador da existência de tudo que se vê e que se toca, nós sabemos que ele pode tudo, mas também sabemos e percebemos que ele não pode tudo. Deus não pode o que é ridículo. Deus não pode o que é absurdo, o que é incoerente. Porque o seu poder absoluto está controlado pelo seu caráter justo. Então, embora Deus possa tudo, Deus não pode tudo. Deus pode tudo, mas não pode. Por exemplo, entre as coisas que Deus não pode fazer com que algo que aconteceu deixe de ter acontecido. Ele pode perdoar, esquecer, apagar da memória, aplicar a si mesmo uma amnésia acerca dos fatos, atirar todos os seus erros e percalços em um mar de esquecimento. Ele decide nunca mais julgar essas coisas. Ele se esqueceu disso, mas ele não pode evitar que aquilo que aconteceu não tenha acontecido. Ou ele pode criar um mundo paralelo para que uma outra história seja construída, para que você, apesar das coisas e dos fatos que aconteceram com você, das decisões tomadas e das consequências dessas decisões, você possa, em uma estrada paralela, construir uma nova história. Ele pode isso, mas o que aconteceu, aconteceu. Ele não pode fazer com que algo desapareça da sua história, porque o que houve, como diz o filósofo, passa a ser. Dentre as muitas coisas que Deus não pode, nesse texto que a gente leu, a gente vai encontrar três impotências desse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que pode todas as coisas, mas que também revela nesse texto e nesse encontro com a mulher pagã, algumas das suas impotências. Estamos juntos aqui? Vocês estão tão sérios? Uma mulher apaixonada por sua tarefa materna, apaixonada, uma mãe desesperada. O poder e a força do amor materno é algo absurdo. Eu fiquei muitos anos trabalhando em Moçambique. Antes de ser pastor, o pastor titular da igreja, eu tinha um projeto missionário que eu liderava em Morumbala. Então eu fiquei muitos anos indo para Moçambique, indo para a África, nessa relação, na divisa entre Moçambique e Malawi. E uma coisa interessante na cultura é que alguns serviços domésticos não são realizados por mulheres, são realizados por homens. E aí você pergunta, né? Natural, é uma pergunta básica. Por que isso acontece especificamente naquela região do continente africano em que eu estava? Porque o homem consegue ver a fome do filho e ser, de certa forma, indiferente àquilo. Agora a mulher não, porque ela vê a fome do filho, ela inevitavelmente vai roubar daquela casa alguma coisa para suprir a falta que está acontecendo na vida do filho. Então preste atenção, esse Deus que pode tudo, esse Deus que consegue todas as coisas, segundo a Bíblia, a Bíblia diz que esse Deus mede o céu com a palma das mãos, chama as estrelas pelo nome, toma a terra como estrado para os seus pés, toma as nuvens como seu carro. E sempre que eu digo isso, eu fico imaginando Deus dando um rolê agora à noite. Imagina Deus reunindo as nuvens todas, postando lá no Twitter. Deus acho que pode usar Twitter, né? Partiu, Emaús, Goiânia. Uma mulher apaixonada por sua tarefa materna, ela derrota Deus. E o que esse texto mostra é Deus sendo subjugado pela paixão de uma mãe, pela obstinação de uma mãe. Um ser humano carente, necessitado, ela vai à guerra contra Deus e ela vence Deus. Uma mulher que fala grego, que é pagã, porque é cirofenícia, ela sai de casa na obstinação de resolver seu problema, e ela encontra Deus, e quando ela encontra, ela o enfrenta.
porque Deus estava em Cristo. Deus em Jesus tem rosto, tem identidade, tem cabelo. Estamos juntos aqui? Deus em Cristo tinha outros planos, outras prioridades, mas ela deu um jeito, preste atenção, de enfiar o projeto dela na agenda divina. Ela volta para casa feliz e com seu objetivo alcançado. E nessa configuração aqui, como é que Deus está? Deus está satisfeitamente vencido, alegremente derrotado, feliz por sua incapacidade de ter dito não ao projeto de uma mãe quebrantada e obstinada. Uma mulher invadiu a agenda de Deus. Aqui, nesse lugar hoje, tem muita gente precisando lutar com Deus, ou aprender como se luta com Deus. Tem muita gente aqui precisando dessa vitória sobre Deus. E quantas vezes eu já precisei dela. Hoje, em nome de Jesus, você vai deixar Deus contentemente derrotado por você, em nome de Jesus. Eu sei que soa meio estranho, mas a gente já vai entender isso no texto. E onde essa mulher vence Deus, para a gente começar a entender? Primeiro, eu vou chamar de brincadeira do esconde-esconde. Quem aqui já brincou de esconde-esconde? Você já parou para pensar que nós somos a última geração que sabe como o mundo era antes das redes sociais? Nenhuma geração mais vai saber como o mundo era. E a gente brincava de esconde-esconde pra caramba. E a gente deitava no mato e se gabava não ser encontrado. Eu lembro, eu sou de Jataí, aqui do interior, mas falo português, como vocês estão vendo. E uma vez eu fui esconder, e eu deitei no mato, e aqui todo mundo chama de taturana. Para quem não é aqui goiano, como é que chama aquilo? Uma lagarta que queima o negócio da gente. Irmão, eu tenho um sinal da taturana certinho aqui na minha perna, aqui, ó. O desenho dela. Vou fazer uma tatuagem aqui em cima, com o Renato. Eu deitei no mato aqui, irmão, para esconder, e eu deitei em cima da taturana. E aquele negócio começou a queimar minha perna, mas eu não queria ser encontrado. Então a taturana quase entrou para dentro da batata da perna. E eu tenho a marca dela até hoje aqui. Então, na brincadeira de esconde-esconde, tudo que a gente queria era não ser encontrado. E nessa brincadeira de esconde-esconde, onde Jesus estava querendo aplicar a dinâmica do esconde-esconde, Jesus perdeu, Deus perdeu para essa mulher. Coloca para a gente aqui, irmão, se puder, o texto que a gente leu, Marcos capítulo 7, versículo 24. Se a gente puder deixar o texto aqui, eu vou te agradecer bastante. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria o quê? O que Jesus queria? Queria que ninguém soubesse. Jesus estava querendo se esconder, descansar. Jesus estava cansado de atender todas aquelas pessoas que certamente ele já estava há dias atendendo. Então ele queria passar despercebido. Mas aquela mulher venceu Deus. E ela encontrou Deus. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes Deus passou despercebido pela sua vida? Quantas vezes você não percebeu que era Deus que estava trazendo aquele vento, ou passando pela sua vida de alguma forma? Aquela mulher encontrou Deus, e na tentativa de esconder-se, na tentativa de não ser encontrado, aquela mulher o achou, e o encontrou. Ninguém te achou, ninguém te encontrou, Jesus, mas essa mulher vem gritando no caminho. Ela sabia quem era o Senhor, e ela sabia que Deus em Jesus tem cor, tem altura, tem tamanho, tem língua, tem nacionalidade, tem voz. E esse Deus em Jesus queria descansar. Mas no verso 25 essa mulher o encontra. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Deus queria se esconder, mas ele não pôde. Aquela mulher o venceu. Tem gente aqui que está ansiando ver Deus e encontrar Deus, onde eu vejo, onde eu percebo, onde eu encontro.
numa rotina religiosa, em frequentes reuniões ou eventos que eu participo. Quando Deus queria passar despercebido, aquela mulher o encontrou. Em nome de Jesus, irmãos, hoje, em nome de Jesus, você vai ganhar de Deus nesse esconde-esconde, e você vai perceber Deus passando pela sua vida, como você nunca percebeu antes. Você tem a sensibilidade de perceber Ele passando. Então, esse Deus que sai alegremente vencido, e aqui, como eu disse, esse Deus que pode todas as coisas, mas não pode todas as coisas, Ele não pode o ridículo, Ele não pode o incoerente, porque embora Ele seja o Todo-Poderoso, o seu todo-poder está condicionado ao seu caráter. E aí a gente percebe esse Deus que sai alegremente vencido, nesses três aspectos que o texto nos propõe. Primeiro, Jesus queria passar despercebido, e não conseguiu. Não conseguiu. No segundo, a estratégia da mulher ganhou da estratégia de Deus. Como assim, pastor? Coloca para a gente Mateus capítulo 15, versículo 24. Estamos juntos aqui, irmãos? Deus estava literalmente interessado em trabalhar em uma circunscrição específica. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de onde? De Israel. O que Jesus estava falando? Eu não tenho nada com os gregos. A minha missão, o meu trabalho tem uma geografia definida. O meu trabalho e a minha missão tem um povo específico ao qual eu quero atingir com a minha unção e com a graça que eu trouxe para a terra. Deus queria passar despercebido e não pôde. Agora, Ele oferece, depois de não conseguir passar despercebido, o seu planejamento estratégico. Aquela mulher pagã disse: Deus, eu tenho um trabalho para o Senhor que transcende as fronteiras de Israel. Deus disse: não dá. Eu não vou. Minha agenda está fechada. Mas essa mulher, ela conseguiu enfiar o projeto dela na agenda de Deus. Ela conseguiu colocar na agenda de Deus aquilo que ela, de forma obstinada e quebrantada, buscava. Esse é o meu planejamento, o meu projeto. Eu estou dedicado a esse povo, a essa gente. Eu não quero mexer com os gregos. Por enquanto meu projeto tem fronteira, tem especificidade, tem definição. Aí a mulher diz: Senhor, eu sei disso. Eu sei que o Senhor tem planos, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. Aí ela violou a agenda divina, irmãos. Um Deus que tinha uma geografia específica, um povo específico, a estratégia de Deus foi desmontada pela resposta da mulher. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui para alguém? Pela intervenção revolucionária de uma mulher obstinada, ela força Deus para fora do projeto dele. Eu sei que o seu negócio é com Israel, eu sei que o seu negócio tem fronteira, mas pelo amor de Deus, liberta a minha filha. Eu tenho uma adolescente trancada num quarto escuro, sendo atormentada por demônios, por vícios. Algumas pessoas vão dizer que isso é heresia, né? E eu não estou nem aí, porque está na Bíblia, amém? Porque eu sei que os planos de Deus são os planos de Deus. Diga comigo: os planos de Deus são os planos de Deus. E eu sei que Deus muda os planos conforme os seus próprios planos. Eu sei que Deus é o Deus que manda você matar o filho. Abraão, mata seu filho, leva seu filho numa jornada de 3 dias, vai ao Monte Moriá e oferece o seu filho para mim. Mas lá, esse Deus tem um plano. E qual o seu plano? Mudar o plano. E extrair uma pedagogia disso, que humilha a nossa mente, mas transforma o nosso coração. Eu sei que um profeta que vai até um rei e diz: olha, arruma a sua casa que você vai morrer. E quando ele chega no pátio, Deus muda o plano. Deus diz: volta lá. Vou dar mais 15 anos de vida para ele. Eu tenho convicção de que os planos de Deus são os planos de Deus, e que tais mudanças são planos dele também. Eu sei que Deus tinha um planejamento estratégico limitado a fronteiras, e uma mulher obstinada vira a agenda de Deus ao contrário. E isso, irmãos, de verdade deveria nos estimular
Porque uma mulher pagã que nunca frequentou uma sinagoga e encontrou Deus quando Deus queria passar despercebido. Uma mulher pagã que não sabia nenhuma profecia liberada sobre Israel. Ela enfiou o projeto dela na agenda de Deus. Por que a gente não consegue isso? E por que a gente deveria aprender com essa mulher? Porque a gente se rende ao determinismo de que o tem que ser será. O mundo jaz do maligno. Eu tenho birra quando eu vou falar com algumas pessoas de coisas que a gente pode fazer, pode transformar, pode trazer para a terra, pode manifestar, oferecer o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria para as pessoas. E algumas pessoas mornas dizem, não, o mundo jaz. A gente se rende, a gente aceita o karma das coisas. E essa mulher não aceitou. Talvez ela nunca tinha participado de um culto como esse, nunca tinha frequentado uma comunidade de fé, mas ela teve sensibilidade para encontrar Deus. E ela teve sensibilidade para não aguentar aquela resposta como uma resposta definitiva. Aceita, é a vontade de Deus. Eu gosto muito de uma personagem chamada Ana, mãe de Samuel. E para pensar, irmão, Eucana era um homem que a amava tanto, que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 1, que ele dava porção para Penina, que era sua esposa, e ele dava porção dupla a Ana, porque ele a amava. Penina tinha filhos, e Ana não os tinha. E Ana começou a se angustiar muito. Muito. E Eucana, o seu marido que a amava. E tem pessoas que nos amam. Mas você não pode se conformar com o determinismo das coisas, porque senão você não vai viver coisas extraordinárias em Deus, e Deus está interessado em ser vencido por você. Eucana chega e fala assim, por que você está atribulado? Eu não te sou melhor do que filhos? Já ouviu falar do termostato? Aquela coisa que equaliza a temperatura das coisas? E você fica naquela temperatura, você fica naquela aceitação das coisas. Você não se digna com as coisas, você não vai além das coisas, você não vai mais fundo nelas. E Ana disse, não, eu vou me indignar. E ela faz um negócio com Deus, ela diz, Deus, é o seguinte, eu estou precisando de um filho, o Senhor está precisando de um sacerdote, se o Senhor me der um filho, eu te dou um sacerdote. Essa mulher, ela não aceita essa resposta, e porque ela não aceita, ela consegue enfiar o seu projeto na agenda de Deus. Não há nada na vida que, sendo maligno, não possa ser alterado pelo nome de Jesus. Não há nada da vida que esteja em desordem, em desequilíbrio, que não possa ser transformado pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus liberada. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele está disposto a mudar planos para chegar à sua casa hoje, na hora que Ele precisa chegar, em nome de Jesus. O outro aspecto e o outro lugar onde Deus perde para essa mulher, e aqui, tem algum nordestino aqui? Irmãos, os nordestinos são bons demais. Pensa numa terra que eu amo, é o Nordeste. Melhor café da manhã do mundo. Comer tapioca, queijo frito, suco de cajarana. Que saudade do Nordeste, meu irmão. E no Nordeste há uma questão cultural que são os repentes. Eu não sei se você já teve algum tipo de experiência de ver os repentes, os adágios nordestinos sendo construídos em rima ao som de um pandeirinho batendo. E eu acredito, quero conjecturar aqui, que essa mulher tinha um sangue nordestino. Que essa mulher era do rap também. E aqui vem a minha viagem pessoal no texto. Porque Jesus chamou aquela mulher para uma batalha de rima, irmão. Jesus convidou ela para uma batalha de rima. E Jesus perdeu na batalha. Ele perdeu no esconde-esconde, perdeu no planejamento estratégico, e ele perdeu também na batalha. Quando Jesus diz que não era lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, ele estava citando um provérbio de rua, um dito popular, um adágio. Mas Jesus foi fazer repente com a nordestina. E aí não deu certo para ele. O texto de Mateus, coloca para a gente Mateus capítulo 15, versículo 28. Quando Jesus joga uma rima na mulher, fala, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorros. Quando a mulher responde, Jesus fala, uau, essa aí eu não dou conta. Olha o que ele responde. Então lhe disse Jesus, ó mulher,
grande é a tua fé. Primeiro, ele queria passar despercebido, não deu. A mulher encontrou. E ela vinha gritando atrás, já a gente vai ver. Depois, o que acontece? Ele tinha um planejamento estratégico definido, com geografia, com povo, com tudo. Aquela mulher enfiou o projeto dela na agenda de Deus. Por quê? Porque ela não se conformou. Não existe nada, irmão, na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, que sendo maligno, o nome de Jesus não pode transformar. Não aceite isso como uma condição absoluta. Deus quer ser vencido por você. E aí, no terceiro estágio desse enfrentamento, entre um Jesus, representante do Deus Todo-Poderoso, que pode tudo, mas não pode tudo. No terceiro round, Jesus perde para ela. E quando ele libera a sua fala, ele diz: olha, não é lícito tomar o pão dos filhos. A mulher diz: sim, Senhor, mas até, eu não sei como é que ela falou isso, eu não sei como é que seria isso rimando, como é que seria isso num beat, como é que seria isso num pandeiro nordestino. Mas a mulher rapidamente respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para aquilo e diz: uau, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Sabe, irmãos, diante de todas essas questões que o texto oferece, Jesus diz: eu não tenho resposta para a rima dessa mulher. Eu não tenho resposta para o que você me ofereceu agora como argumento. Jesus entra numa espécie de pane divina e diz: eu vou ter que abençoar essa mulher. Sua rima, seu repente é imbatível. Olha que coisa linda, irmão. Deus, ele literalmente, Jesus literalmente, ele se surpreende. Quando você olha para o texto é uma exclamação: ó, mulher! Que resposta incrível! Que fé inabalável é essa? Que disposição de lutar por aquilo que você acredita! Que disposição de enfrentar Deus e de vencê-lo, para que o seu problema, para que a sua filha seja liberta pelo poder de Jesus. Jesus não tinha argumento. E agora? Deus se deixa vencer quando nós lutamos com as armas que o vulnerabilizam. Quais são as armas com as quais Deus não tem defesa, não tem escudo? Quais são as armas que o Deus Todo-Poderoso não consegue oferecer nenhum tipo de proteção, e nós conseguimos penetrar Deus? A primeira coisa que Deus não suporta, diga comigo, perseverança. Enquanto eles iam pelo caminho, a mulher ia gritando atrás: Jesus, filho de Davi. Os discípulos pararam e disseram para Jesus: faz alguma coisa. Coloca para a gente aqui o 15, 22 e 23. Versículo 22 e 23. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, fazia o quê? Clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o que os discípulos pediam. Ele, porém, não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, ela não vai parar de clamar, ela não vai parar de acreditar, ela vem clamando atrás de nós. Despede, salva a gente dela. Como é que eu venço Deus? E como é que essa mulher venceu Deus? Qual tipo de postura interna, interior, o meu coração precisa oferecer para Deus? O primeiro é perseverança. Irmão, é quem persevera quem vence. O mundo tem muito mais desistentes do que fracassados. E é tão maravilhoso que quando a gente olha para as cartas de Apocalipse, ao que perseverar até o fim, ao que permanecer, ao vencedor. Quem é que vence? É quem persevera. Quem é que vence? É quem continua crendo. Quem é que vence? Eu não quero ir, mas eu vou, porque Deus me chamou, e quem está me esperando precisa que eu vá. Essa mulher foi tão perseverante, ao ponto dos discípulos entrarem numa espécie de tormenta, de pavor, e dizer: Jesus, livra a gente dela.
Não importa, irmão, quem vai se incomodar com a sua persistência e com a sua perseverança. É só perseverando que a gente consegue alcançar aquilo que Deus disse que a gente vai alcançar. Deus não consegue resistir a alguém que é insistentemente, obstinadamente perseverante. Salva a gente dela. Essa irmã insuportavelmente insistente. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-vos-á. É assim ou não é, irmãos? Gente que não se rende às tragédias, não se rende aos karmas. Gente que insiste com Deus até onde a alma pode insistir. E a alma pode insistir mais do que para sempre. Então, irmãos, se você quer vencer Deus, se você quer perceber Deus, se você quer enfiar o seu projeto na agenda de Deus, e não estou falando isso de uma forma grosseira, a gente vai entender quais posturas que essa mulher oferece e o que o texto nos sugere. Se você quer oferecer uma resposta que realmente faça com que os olhares de Deus se voltem para você, o primeiro aspecto do caráter dessa mulher e do comportamento que ela teve diante dessa batalha com Deus foi perseverança. A perseverança é uma teimosia com propósito. Quem aqui é teimoso? Quem aqui tem alguém teimoso do seu lado? Então atribua algum tipo de propósito à sua teimosia. E aí você vai poder chamar essa teimosia de perseverança. A segunda arma que ela usa é um coração quebrantado. Diga comigo, coração quebrantado. E ela descobre que Deus não fica de pé diante de alguém que se aquebranta diante dele. Como é que eu venço Deus? Sendo perseverante. E depois, tendo um coração quebrantado. Irmão, Deus não se surpreende com absolutamente nada. A NASA recentemente descobriu uma estrela, que no núcleo de uma estrela tem 10 quinquilhões de diamantes. Na menor partícula de uma estrela tem 10 quinquilhões de diamantes. É dinheiro para comprar uns 20 mundos mobiliados já, com tudo dentro. Deus não se surpreende com dinheiro, com performance, com sabedoria, com absolutamente nada. A única coisa que não deixa Deus de pé é alguém que tem um coração quebrantado e um espírito contrito e diz: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Eu sou um vaso de barro arrastando pé de argila pelo mundo. E o que implica em ser quebrantado? Alguém quebrantado é alguém que permite Deus tocar em áreas da sua vida que Ele nunca deixou ninguém tocar. Quem é que é quebrantado? Quem descobriu que quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Perseverante, quebrantado. Essa mulher abre a vida dela. Ela diz: eu não estou conseguindo criar minha filha como eu queria criar. Talvez eu tenha falhado como mãe. Toca nessa área da minha vida, Senhor. Minha filha está num quarto escuro, chorando, angustiada. Eu não sei o que fazer. E ela se quebranta diante do Senhor. Se nós soubéssemos disso, irmãos, a gente ia perceber que nada é mais poderoso que uma vida humana abaixada, vulnerabilizada diante de Deus, humilhada diante de Deus. Isso é uma relação de simultaneidade. Um ser humano ereto, ele vai ver um Deus ereto também, distante. Um ser humano quebrantado vai ver um Deus que se aproxima dele de forma proporcional à sua atitude de quebrantamento. Tem um Deus, irmãos, passando despercebido pela terra, um Emanuel. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus perto demais. A gente é que não consegue perceber, a gente é que não consegue vencê-lo, mas Ele quer ser vencido. Deus quer ser percebido por você, Deus quer ser vencido por você. Deus não sabe não habitar numa alma quebrantada diante dEle. Salmo 51, versículo 17 vai dizer que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus é misericordioso em essência. Então essa mulher se aquebranta e aquebranta Deus com o quebrantamento dela. A terceira arma que essa mulher usa, diga comigo: perseverança, quebrantamento. A terceira arma que ela usa é oração. Oração, irmão. Como uma prática simples foi tão extinta e tão deturpada no nosso meio.
Porque a gente acha que oração é dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. A gente acha que oração é determinar para Deus coisas. Eu fui ensinado a determinar para Deus coisas. Aí eu casei e eu descobri que eu não consigo determinar nem para minha esposa as coisas. Que dirá para Deus? Oração não é dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. Oração é o que transforma o seu encontro com Jesus em relacionamento. Oração é uma porta relacional. É um jeito de se relacionar. Nós estamos agora nesse processo da conferência, em um tempo de jejum, em um tempo de oração. Então a gente desce lá para o nosso matinho lá e fica lá com Deus. E às vezes a gente não fala nada, por quê? Porque oração não é meramente um conjunto de palavras elaboradas e argumentos que você oferece para Deus, como se Deus não soubesse o que você sabe. Não, na verdade é uma disposição, um relacionamento. E você foi feito para se relacionar diariamente com Deus. Você foi feito para uma relação diária com Deus. Deus quer te alimentar todo dia. Deus quer te tocar todo dia. E Deus quer se meter até quando Adão e Eva estavam lá, completamente despidos. Imagina que vida maravilhosa, irmão. Sem menino em casa, sem boleto para pagar, sem roupa, sem passar roupa, sem nada. Só os dois, sem nenhum tipo de vergonha um do outro. E mesmo assim Deus ia lá. Por quê? Porque Deus quer participar de todos os aspectos da sua vida. Os seus momentos mais íntimos, Deus quer participar deles. A oração é o que dá essa possibilidade. É o que dá essa abertura para essa relação. Marcos capítulo 7, versículo 26, vai dizer que essa mulher suplica a Deus. Primeiro, irmãos, ela é perseverante. Ela não aceita o karma das coisas. Depois, ela é extremamente, profundamente quebrantada. E depois, ela se move em oração. É a prece de um impotente. Mas um impotente obstinado a conseguir em Deus o que ela precisa. O que você precisa? Como é que está a sua vida? Qual que é o seu objetivo em um culto como esse? É sair daqui um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, um filho melhor? Quais são os seus anseios? Olha, minha filha adolescente está perdida, Senhor. Eu preciso que o Senhor ajude ela. Deus não consegue deixar de ouvir. E a gente já caminhando para devolver a palavra, a quarta coisa que essa mulher oferece para a gente, como postura de alguém que venceu Deus, é a coragem. Coragem para quê, pastor? Coloca para a gente, irmão, capítulo 7 de novo, o verso 28. Ela, porém, lhe respondeu, só isso. Ela, porém, lhe respondeu. Ela sabe que Jesus tem poder. Ela sabe que se Ele falar, os demônios vão ouvir. Ela sabe, é uma atitude diversativa. Tem que ter coragem, tem que ter raça para não aceitar o determinismo das coisas. Gente que não se conforma, gente que peita. E Deus não se sente ofendido com esse ato de coragem. Ele se sente consternado. Às vezes, irmãos, a impressão que eu tenho é que a nossa vida cristã entra meio que, de tempo em tempo, ela entra meio que num piloto automático. A gente se entusiasma com algumas coisas que acontecem, boas, na vida da igreja. Mas depois a gente começa a caminhar de forma muito linear. E a gente vai perdendo a coragem, não de determinar, mas de nos aquebrantar e dizer, Deus, transforma essa realidade em que eu estou vivendo. Deus fica motivado a agir diante de tudo isso. E aí algumas lições a gente capta. Deus é invencível. Amém, irmãos? Mas Ele se alegra ao ser derrotado. E tem gente aqui nessa noite que nessa batalha com Deus precisa vencê-lo. Deus sabe onde você chora. Deus sabe por que você chora. Tinha um menino, e eu gosto muito dessa história, a clássica história de alguém que lutou contra Deus. Mas para pensar comigo, o Jacó que travou o vídeo aqui, Jacó era um covarde.
fugiu do irmão, fugiu do pai, depois foi para uma terra distante, trabalhou para um homem mais enganador do que ele, e aí ele quis casar com uma filha, o homem enganou ele trabalhou mais 7 anos, casou com a outra, você conhece a história. E aí de repente Jacó decide ir embora da casa de Labão, e o que ele faz? Ele vai fugir de novo, ele sai escondido, ele não se despede do sogro, e aí quando ele está indo embora, o sogro vai ao encontro dele, e ele resolve aquela situação com o sogro, mas agora ele soube que o irmão dele estava vindo contra ele, Esaú estava vindo enfurecido contra ele para matá-lo. O que ele faz? Ele passa a esposa, os filhos, pelo Val de Jaboque, pelo vale, ele manda todo mundo ir com ovelhas, com presentes e tudo mais, e ele fica sozinho. De repente, irmãos, esse homem, ele tem uma experiência gloriosa, em um daqueles períodos que ele estava ali. Ele encontra Deus, ele luta com Deus. Ele luta com Deus e o seu pedido era um único pedido: muda o meu nome. Muda quem eu sou, muda a minha vida, muda coisas que me perseguem, muda coisas que me assediam. Agora eu quero que você imagine o seguinte: imagina Jacó chegando, depois de um bom tempo, todo mundo já tinha chegado, e agora Jacó chega mancando, com a roupa toda rasgada, e ele chega para suas esposas e para os seus filhos e para os irmãos, e as pessoas perguntam: pastor Vinícius, onde é que você estava, Jacó? Você foi para o boteco? Todo rasgado, você brigou com quem? Você apanhou de quem? Aí o cara que foi covarde a vida inteira, enganou todo mundo a vida inteira, diz: rapaz, vocês não vão acreditar, eu briguei com Deus. Ô Jacó, para cima de mim, parceiro. Nem no recreio da escola você brigava, Jacó. Você tinha medo de buzina de caminhão quando você era menino. Não, é verdade, eu briguei com Deus. Quanto tempo durou essa luta? Rapaz, noite inteira. Rapaz, saí na pancada com Deus. Rapaz, eu segurei Deus, e Deus tentava fugir de mim, eu segurei. Ô Jacó, está falando Deus nosso pai, o Deus do nosso pai Abraão, o Deus do nosso pai Isaac? Briguei com Deus. O Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, o Deus que enviou dilúvio para a terra, você não vai acreditar, com ele mesmo, o próprio. Briguei com Deus. Briguei com Deus. Jacó, quem viu? Ninguém viu. Jacó, quem filmou? Ninguém filmou. Mas eu tenho certeza que era Deus. E deixa eu contar uma coisa para vocês: eu já não sou mais a mesma pessoa. Aqui ó, eu sou Israel, tem um testemunho interno dentro de mim, que diz que eu venci Deus. Deus me abençoou, cara. Deus mudou minha vida, mudou minha história, transformou, e a partir de agora, eu não sou mais esse garoto que enganou todo mundo. A partir de agora, eu tenho a representação de uma nação, eu carrego uma nação no meu peito. Irmãos, em toda reunião, nesse lugar, tem um Deus querendo ser vencido por você. Jacó venceu porque não se conformava em viver uma vida sem ser terrivelmente transformado por Deus. Você imagina Deus prestando conta para a eternidade? Rapaz, Jacó se agarrou comigo até de madrugada, rapaz. Eu não aguentei, tive que abençoar ele. Se agarra com Deus hoje, irmão. Se agarra com Deus hoje. Esse casamento tem jeito. Sua vida financeira vai ser transformada em nome de Jesus. Seus sonhos vão acontecer em nome de Jesus. Esse projeto de ministério vai dar certo. Deus quer ser vencido por você. Apresenta as suas causas a Deus, e Deus está doidinho para ter a agenda dele toda virada de cabeça para baixo, porque os planos de Deus são os planos de Deus, mas mudar esses planos ou mover esses planos também é plano de Deus, irmãos. Que derrota feliz. Deus não muda, mas gosta de alterar planos. De um lado ele diz: eu não mudo, eu não mudo. Mas, olha para mim. De um lado Deus está dizendo: eu não mudo, não há sombra de variação em mim. Mas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
se converter dos seus maus caminhos e buscar minha face, então eu não aguento. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí eu não resisto. Deus não muda, mas quer se mover na sua direção. Eu não mudo. Na conversa com Moisés, Deus diz: eu vou destruir o povo. Aí Moisés diz: não, Deus, então risca meu nome do livro. E aí entra questões teológicas que envolvem esse texto, nomes complicados que eu nem vou dizer. O Senhor se arrependeu do mal que fez. Moisés convida Deus para se arrepender. Deus, o que o Senhor está dizendo? Se arrepende do mal que tu disse. E Deus: está certo, Moisés. Eu me permito ser vencido por você, Moisés. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Deus é sábio, mas se deixa ser vencido por uma mulher que não foi formada em nenhum seminário de teologia, uma mulher que era pagã, uma mulher que não sabia muita coisa, mas a sabedoria dela era fruto do amor que ela tinha pela filha. Ela nunca tinha lido a lei, ela não sabia nada de Deus, mas ela viu Deus como nunca, na pessoa de Jesus. E que esse Deus, que se faz gente, ou que se fez gente, se vulnerabiliza diante da sabedoria e do amor que aquela mulher sentia. No texto de Mateus capítulo 15, a gente vai ver um Deus chocado. E a pergunta é: o que isso tem a ver com você? Pode ser em relação ao seu caráter, como uma guerra que Jacó travou, como situações não vencidas na sua vida. Talvez você está há 10 anos expulsando os mesmos demônios, andando em círculo na sua vida e ministério. Deus quer ser vencido por você, meu irmão. Pode ser em relação ao seu filho, a sua filha, a saúde de alguém que você ama. Pode ser em relação ao seu casamento. Deus está aqui hoje querendo ser vencido pela sua perseverança, pelo seu quebrantamento, pela sua oração, pela sua coragem. Por quê, irmão? Porque o encontro entre eu e Deus é encrenca sempre, é morte. Todo mundo que o viu disse: ai de mim. É encrenca. Se não houver o sangue de Jesus interpondo na minha frente, me lavando e me possibilitando essa relação, enquanto entre eu e Deus é encrenca. Por quê? Porque Deus é luz e eu sou sombra. Por quê? Porque Deus é perfeito e eu sou essa coisa, esse vaso de barro arrastando o pé de argila pelo mundo, carregando defeito, toda hora escolhendo um erro novo para errar. Então, enquanto entre eu e Deus é encrenca, então eu preciso ter coragem para me encontrar com Deus. Uma coisa é se encontrar com o ídolo, irmão. Tem um monte de gente hoje se encontrando com o ídolo, um conceito formado sobre Deus. E tratar Deus como um conceito formado não faz de ninguém adorador, faz de você um idólatra. Tem gente que tem uma relação com Deus por idolatria. Ele acha que Deus é a doutrina da antiga igreja que ele participava. Ele acha que Deus é qualquer coisa, é um conjunto de preceitos e regras, quando na verdade Deus é um Pai que quer se revelar a você, que você tem que conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Agora, o ídolo não tem absolutamente nenhum tipo de compromisso com ele. Você entra e sai do mesmo jeito. Então você não precisa ter coragem para se encontrar com o ídolo. A dinâmica de todas as religiões é exatamente a mesma: obrigação e benefício. Se eu cantar as músicas que ele quer, se eu fizer as orações que ele gosta, se eu colocar o tanto de dinheiro que ele quer que eu ponha na caixa, então eu sou abençoado por esse Deus. Esse é o Deus ídolo. O Deus Pai não. O Deus Pai corrige quem Ele ama. Quem aqui é empresário? Levanta a mão. Tem alguns. Deixa eu perguntar para você aqui, meu irmão, de boné virado para trás. Se um funcionário lá na sua empresa cometer um dano irreparável na sua empresa, o que você vai fazer com ele? Vamos ajudar ele a responder? O que você vai fazer com o funcionário? Fala mais alto, com força. Fala olhando no olho dele e diz: o que você vai fazer? Vai mandar embora. Porque é um funcionário. Agora, olha para mim de novo. Se o seu filho cometer um dano irreparável na sua empresa, o que você vai fazer com ele? Então deixa eu te contar uma coisa.
Deus só corrige quem Ele ama. Você não é um funcionário de Deus, você não é um operário da fé, você não é alguém terminando uma obra inacabada de Deus. Não, você é um filho de Deus. E para isso você tem que ter coragem para se enxergar assim. Então todas as vezes que Deus precisar te corrigir, Ele vai. A relação com o ídolo, ela não produz nenhum tipo de progresso na minha espiritualidade. Ela é frequentar um lugar onde um bando de gente legal está lá. Mas a relação com o Pai é uma relação de coragem. Porque todas as vezes que você entra na presença dEle, Ele tira algo de você e coloca algo dEle em você. Isso dói, irmão. Isso dói. Então, a sua perseverança, o seu quebrantamento, a sua decisão de se relacionar com Deus por meio de oração, e a sua coragem de se encontrar não com o ídolo, mas com Deus, e oferecer para Ele respostas. Deus está esperando as suas respostas, irmão. O que fez com que essa mulher vencesse Deus não foram as perguntas que ela fez, foi a resposta que ela ofereceu. Deus responde respostas, como diz meu pastor. Ele vai ser alegremente vencido e vai dizer: filha, volta para sua casa, porque o maligno já saiu da sua casa. Porque o mal que te assombrava já não vai te assombrar mais. Volta, eu já mandei minha palavra, toma posse hoje em nome de Jesus. Deus já mandou com a palavra. O que Deus vai fazer na sua vida é absolutamente estranho. Deus está tendo prazer de não resistir à insistência da sua fé. Deus tem um imenso prazer de não resistir à verdade das suas lágrimas. Deus tem um imenso prazer de se dobrar e de se quebrantar diante do quebrantamento que você oferece a Ele. Que Deus nunca passe despercebido por você. Que você nunca seja adormecido, anestesiado por tantas coisas que estão cercando a sua vida, ao ponto de não perceber que é Deus que está passando pela sua vida. E que você tenha coragem de chamá-lo, de gritá-lo, de suplicá-lo. Que você tenha coragem de enfrentá-lo, de vencê-lo. E que o seu projeto seja enfiado na agenda de Deus. E que tudo que é maligno na sua vida, ou que todas as coisas que estão assombrando você, essas coisas não terão mais nenhum tipo de influência na sua casa, na sua família, nas suas emoções, no seu sono, em nome de Jesus. A ansiedade que está devorando a sua alma, Deus tem resposta para isso. Agora Deus quer ser vencido por você. Tem um Deus andando aqui entre nós, irmãos. Tem um Deus andando aqui entre nós. Ele não é um ídolo. Ele pode ser encontrado no vazio, na ausência de música, na ausência de conceito. Ele é. Feche seus olhos.